Gordura no fígado. O que é isso? O que fazer para diminuir essa gordura? Causa problemas? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a pior gordura que existe é essa gordura que é chamada de gordura visceral. Por que ela é tão ruim? Porque a gordura visceral ela é mais vascularizada. Então, todas as coisas ruins que a gordura produz, por exemplo, as citocinas inflamatórias, conseguem cair na corrente sanguínea e ser disseminadas por todo o corpo. Então, essa inflamação consegue atingir todo o corpo. Diferente da gordura subcutânea, que é aquela gordurinha da pele, que é aquela gordurinha chata, ela não tem tantos riscos à saúde como a gordura visceral. O que é essa gordura no fígado? É a esteatose hepática, assim ela é chamada. Basicamente, você tem o glicerol, que ele vem do carboidrato, e o ácido graxo, que ele vem da gordura. Então, ocorre a união desse ácido graxo com esse glicerol, formando triacilglicerol. Esse triacilglicerol ele vai se depositar no fígado e aí começa a surgir a esteatose, a gordura no fígado. O que é que esse aumento da gordura no fígado ele vai fazer? Número 1, ele vai aumentar a inflamação, como eu já falei. O aumento da inflamação vai fazer com que ocorra mais formação de gordura ainda. Além de que a inflamação ela vai aumentar a incidência de vários tipos de doença, como doença cardiovascular, acidente vascular cerebral, câncer, obesidade, entre outras. Notamos também que os indivíduos que têm um aumento da gordura no fígado também cursam com aumento da ferritina. Muitas vezes o indivíduo chega no consultório com a ferritina muito alta, achando até que é uma doença genética, mas não é. Na maioria dos casos é pelo excesso de gordura no fígado. É como se o fígado tentasse se defender desse excesso de gordura, formando uma forma lúdica de dizer, uma parede de ferro. Só que essa parede de ferro, ela produz muita inflamação e oxidação. E isso vai perpetuar todo o processo de obesidade. Outro ponto que pode contribuir com o aumento da chance da esteatose é a alteração das nossas bactérias intestinais. Eu já falei algumas vezes aqui da relação das bactérias intestinais e depressão, relação de bactérias intestinais e hipertensão, obesidade, entre outras coisas. E existe a relação das bactérias intestinais, bactérias ruins, com o aumento da gordura no fígado. Existem bactérias que soltam pedaços da sua parede e esses pedaços da parede da bactéria, eles vão cair na corrente sanguínea, vão estimular a inflamação e vão estimular o acúmulo de gordura no fígado. Interessante ressaltar que a esteatose, muitas vezes, ela é mais importante até do que a obesidade isolada. Tem pessoas que não têm obesidade, mas têm um grau de gordura no fígado, um grau de gordura visceral alto, que também estão em risco de problema de saúde. O que é que devemos fazer para combater a esteatose? Como eu falei, o glicerol ele vai se unir ao ácido graxo e o glicerol ele vem do carboidrato. Então, devemos diminuir o excesso do consumo de carboidratos. Aqui eu acho interessante, na minha opinião, a gente adotar um estilo de dieta low carb, porque se a gente vai ter menos carboidrato, a gente vai estar dando menos glicerol, então isso vai dificultar a união do glicerol com o ácido graxo, formando o triacilglicerol. E o ácido graxo? O ácido graxo ele vem da gordura, então devemos diminuir o consumo de gordura saturada. Já temos duas ideias bacanas em relação à dieta aqui: diminuir o excesso dos carboidratos e diminuir a gordura saturada. Outra coisa interessante é restringirmos a frutose adicionada. Não estou falando especificamente de frutas, mas o excesso do consumo de frutas também não é indicado. Eu estou falando do consumo de frutose das bebidas, o suco de caixinha, que ele é rico em frutose, o refrigerante, que ele é rico em frutose. Todas essas bebidas com frutose adicionada, elas devem ser abolidas das pessoas que têm esteatose hepática, porque a frutose, por incrível que pareça, ela não é utilizada como fonte de energia. Ela vai ter que ser convertida no fígado em glicose para aí ser utilizada como fonte de energia. E nessa conversão em glicose, se você tiver um excesso de frutose adicionada, isso pode corroborar, pode aumentar muito a chance desse fígado ficar gorduroso. Outros dois suplementos que eu gosto muito, o ômega 3, são boas gorduras na dieta, tem uma possibilidade de diminuir essa esteatose se tiver todo nesse contexto de baixo do carboidrato, de baixa da gordura saturada. O uso da cúrcuma, todo mundo sabe que eu uso a cúrcuma diariamente no shot energético, ela tem uma ação anti-inflamatória, e eu estou batendo aqui que a gordura no fígado é uma doença inflamatória, então se diminuirmos a inflamação, a possibilidade de termos gordura no fígado vai ser muito menor. Eu já falei do intestino, então melhorarmos nosso intestino com lactobacilos, com fibras. Eu falo muito do psyllium antes do café, almoço e jantar. Essas fibras, elas vão melhorar o aporte de bactérias intestinais, diminuindo as bactérias ruins.
Interessante ressaltar que o próprio jejum intermitente ele já melhora essas bactérias intestinais, então tem um efeito também de pró e pré-biótico, diminuindo essa chance de ter essas bactérias ruins. É interessante ressaltar que eu falei todas essas medidas, ainda não falei dos medicamentos, mas a gente tem que buscar o alvo que é a perda de peso. A perda de peso num paciente com gordura no fígado tem um impacto muito relevante. Então, vamos fazer todas essas medicações, esses suplementos, mas o foco da perda de peso não pode ser perdido. Tá, e as medicações? Existem medicações? Sim, existem algumas medicações interessantes. O Orlistat pode ser utilizado, que o Orlistat é um bloqueador da absorção de gordura, pode ser utilizado para diminuição da gordura do fígado. Outros medicamentos para perda de peso também, mas provavelmente o efeito dessas medicações na diminuição dessa gordura no fígado ocorre pela perda de peso. Uma classe mais nova de medicamentos aqui, chamados análogos de GLP-1, existem alguns no mercado. Os mais importantes para a perda de peso são a liraglutida e a semaglutida, mostraram que existe também uma diminuição da esteatose e provavelmente, nesse caso do análogo de GLP-1, a diminuição da esteatose não é apenas associada à perda de peso. Provavelmente existe um mecanismo além do próprio medicamento na diminuição da gordura no fígado. Então vemos que a gordura no fígado é um problema grande e se diminuirmos essa gordura hepática, se diminuir essa gordura no fígado, a gordura em vários órgãos, a possibilidade de uma longevidade maior e uma diminuição das doenças é muito maior.